Vocês, aqui é a professora Mônica de Geografia. Eu estou aqui para passar um conteúdo para vocês, né, de revisão do último assunto que nós estudamos antes desse período de isolamento, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento de isolamento para descansar, né? Nós tivemos férias antecipadas, né? Também tomando cuidado redobrado com as questões de higiene para que esse vírus não se expanda e nós possamos voltar o mais breve possível para as aulas presenciais, né? E agora, então, voltaremos aos nossos trabalhos, tá? Já foram enviadas 3 atividades pelo site da escola para vocês fazerem, e agora eu estou mandando para vocês, enviando para vocês essa videoaula, né, com uma revisão sobre o último conteúdo que foi passado, tá? Vocês terão acesso também a informações, né, às aulas pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo, né, via celular ou pela TV, e eu estarei enviando também algumas aulas para vocês para complementar o conteúdo, tá? E adicionar o conteúdo do livro didático. Tá? Então vamos lá para fazer essa revisão. Desde períodos mais remotos, o homem sempre sentiu a necessidade de se localizar no tempo e no espaço. Né? Por quê? Porque conhecer o espaço onde se vê que caminho tomar para chegar a determinado lugar constitui um aspecto de vital importância para os seres humanos. Um dos primeiros passos para nos orientarmos corretamente na superfície é dar nome aos lugares e às direções que serão utilizadas como referência. Então, por exemplo, você quer chegar a um determinado local. Então, você vai utilizar um endereço, né? Você vai utilizar alguma referência. Se você perguntar para alguém, ela poderá utilizar para você a referência de esquerda, vira à direita, vira à esquerda, próximo ao mercado, próximo ao shopping, né? Próximo a uma praça. Então, normalmente nós utilizamos hoje referências para chegar a um determinado local. Tá? Então, isso é se orientar. Quando você passa informação para alguém, quando você pergunta a alguém como chegar a um determinado lugar, você está usando a geografia, você está usando a orientação. Tá? Então, no globo, nós temos algumas referências importantes. Por exemplo, a linha do Equador, que divide a Terra em 2 hemisférios. Né? O meridiano de Greenwich, né, também divide a Terra em 2 hemisférios, eles são utilizados como referenciais no globo. Também, se você estiver em determinado lugar, você pode utilizar um rio, uma montanha, um lago como referência. E aqui nós vamos aprender a utilizar as direções norte, sul, leste, oeste, né, os chamados pontos cardeais. Né? Então, nós vamos falar dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Né? É um assunto que nós já trabalhamos e eu estou aqui fazendo uma revisão com vocês. Aqui eu coloquei o globo, né? Aqui a linha do Equador, que é o referencial, né? Que divide a Terra em 2 hemisférios, na verdade é um paralelo, né? Que corta a Terra em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. E aqui nós temos o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em hemisfério oriental, que seria o leste, e ocidental, o oeste. Então, por exemplo, eu quero localizar o Brasil no globo, né? Então eu falo, o Brasil está quase totalmente no hemisfério sul. Só tem um pedacinho do Brasil no hemisfério norte, uma partezinha dele aqui. Né? E ele está totalmente no hemisfério ocidental. Então, esses são referenciais utilizados no globo. Então, como eu falei para vocês, o Brasil, por exemplo, ele está no hemisfério sul, a maior parte dele, e está totalmente no hemisfério ocidental. Agora, para se localizar no tempo, né, em períodos remotos, os homens utilizavam o Sol, né, através desse disco chamado desse relógio do Sol. Essa experiência eu até fiz em sala de aula com vocês, talvez vocês até se recordem. Nós utilizamos o material que tem ali, né, caneta, caderno, utilizamos a lanterna do celular para mostrar como funciona o relógio do Sol. Então ele é assim, é um disco, né, com um pino, e a sombra ela se projeta, né, nesse pino, aqui eles colocaram as horas, né, então conforme a sombra vai se movimentando pelo deslocamento, né, do movimento aparente do Sol, você vai marcando então as horas. Então era assim que eles marcavam o tempo, né, em períodos remotos. Agora, como eles se localizavam no passado? Então, da observação dos elementos naturais, a utilização de instrumentos e novas tecnologias, a humanidade sempre buscou formas de se localizar e de se orientar no espaço geográfico. Então, quando nos deslocamos no dia a dia, solicitando ou dando orientações a alguém sobre como chegar a algum lugar, costumamos usar elementos da paisagem, como eu disse para vocês, vira à direita, vira à esquerda, depois da ponte, depois do pontilhão, né? À esquerda, depois da praça, em frente ao supermercado. Essas são orientações que nós utilizamos no dia a dia. Essa atividade eu passei para vocês em sala também. Lá na sala de vídeo, né? Eu passei para vocês na sala de projeção. Então aqui é só para mostrar para vocês como nós utilizamos referências no nosso dia a dia. Aqui tem a simulação de uma cidade.
Aí eu falei para vocês que uns piratas, né, teriam escondido o tesouro nessa cidade, nesse local demarcado com X. E vocês moram aqui, né? Então, mas de quando que eu moro aqui? Então, como eu faço para chegar nesse local? Então, eu posso usar esse trajeto que eu estou fazendo aqui com o mouse, ó. Aí eu pedi para vocês traçarem, né, como chegar no mapa, desde a sua casa, demarcado no mapa dessa cidade, e aí vocês falariam, ó, saí da minha casa, virei à direita, segui, virei a primeira esquina à esquerda, né, passei em frente ao banco, atrás do shopping, atrás de uma escola, segui, né, até a farmácia, depois virei à direita, encontrei uma banca e atrás da banca estava então o tesouro, né, próximo ali ao correio. Então, assim, nesse percurso que eu acabei de falar para vocês, eu falei uma série de referências. Então, isso eu estou usando a orientação. Agora, como nós podemos nos orientar em locais onde não há ponto de referência bem demarcados? Vamos supor que você esteja numa floresta, no alto mar ou na floresta. Então, sociedades antigas perceberam a necessidade e a possibilidade de se localizar em lugares onde não havia pontos de referência demarcados. Então, dessa forma, desenvolveram maneiras de orientação pela observação dos astros, sobretudo o Sol. Aqui está mostrando, por exemplo, pessoas fazendo trilha, né, numa floresta lá em Toronto, no Canadá. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo uma trilha, não tem o celular, acabou a bateria, vamos supor aí, né? Estão sem um aparelho tecnológico, elas podem se orientar pelo Sol, né? Marcando então os pontos cardeais. Hoje é mais difícil nós utilizarmos, né, esses pontos cardeais. Nós temos referências numa cidade, mas se você precisar, né, caso você se perca numa floresta, em alto mar, você pode se orientar pelo Sol. Então, durante o dia, você já reparou no nascer e no pôr do Sol? Então, para se orientar pelo Sol, é preciso saber sua posição ao amanhecer e ao anoitecer. Ao observarmos o Sol, é possível perceber que ele nasce num ponto e se põe exatamente do lado oposto. Então, esse movimento aparente do Sol nos ajuda a descobrir as direções. Por quê? O lado onde o Sol nasce, no horizonte, é chamado de leste. O lado oposto seria o oeste. Tá? Então, aqui vamos simular esse menino. Ele está mostrando aqui o nascer do Sol, vamos supor que seja 8 horas da manhã. Então, o lado onde o Sol nasce é o leste. O lado oposto é o oeste. Como eu vou descobrir onde é o norte ou o sul? Eu vou apontar a mão direita para o leste. Apontando a mão direita para o leste, do lado oposto você vai ter o oeste, na sua frente você vai ter o norte e atrás você vai ter o sul. Tá? Então, assim que você descobre esses pontos chamados de pontos cardeais. Aqui tem uma outra posição, tá? Então, essa é a orientação de referência, é de acordo com a minha posição em relação ao Sol, tá? Então, o Sol, o lado onde o Sol nasce, o leste, o lado oposto, o oeste, apontando a mão direita para o leste, na frente eu tenho o norte e atrás o sul. Como eu falei para vocês, é um movimento aparente do Sol. Por que aparente? Porque não é o Sol que está se movimentando, é a Terra. Aqui nós temos o nascente, né? A sombra sempre se projeta do lado oposto. Aqui é o meio-dia, que é chamado de zênite, né, quando o Sol está pino, ao meio-dia, e depois no poente, do lado oposto. Tá? Então nós temos a impressão que o Sol está se deslocando no céu, mas não é a Terra. Tá? Aqui está mostrando, né, as diferentes posições do Sol no céu ao longo do dia. E aqui eu estou mostrando para vocês os movimentos principais que a Terra realiza. Nós temos aqui o movimento de rotação, que é aquele que ela realiza em torno de si mesma, né? A Terra realiza em torno de si mesma. E aqui o movimento de translação. Tá? Então, o que vai determinar a sucessão de dias e noites? O movimento de rotação, esse que ele faz em torno de si mesmo. Por quê? Enquanto uma face da Terra está voltada para o Sol é dia, do outro lado vai ser noite. Conforme ela vai girando, vai acontecendo então a sucessão de dias e noites. Tá bom? Então, nós temos a impressão que o Sol está se movimentando, mas é a Terra que está se movimentando. Esse movimento de translação, ele vai determinar a duração do ano e as estações, que é um assunto que nós vamos ver posteriormente, não é agora, tá? Então, o movimento que vai determinar esse movimento aparente do Sol é a rotação. Então, a partir do momento que você define onde o Sol nasce, você vai ter os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. O norte é chamado de setentrional ou boreal, o sul, meridional ou austral. O leste seria o oriente ou nascente, e o oeste seria o poente ou ocidente. Então aqui nós temos a Rosa dos Ventos. Eu coloquei um som aqui só para
dar uma emoção maior, né, na explicação. Eu passei isso aqui para vocês em sala também, não sei se vocês se recordam, tá? Então, nós temos aqui os pontos cardeais e os colaterais. Tá? Então, essa rosa dos ventos nós vimos em sala, né? O que seriam os pontos cardeais? São os pontos principais da rosa dos ventos. Essa parte, né, que ela tá na frente aqui, tá? A maior, né? Então, norte, sul, leste, oeste são os pontos cardeais. Agora, o que são os colaterais? Os colaterais são pontos intermediários entre os pontos cardeais, tá? Então, vamos lá. Esses são os pontos cardeais. Agora vamos lá. O que existe entre o norte e o leste? Qual é o ponto aqui intermediário, né? O ponto colateral. Entre o norte e o leste, só juntar as duas palavrinhas, ó, norte, leste, nordeste. Entre o sul e o leste, nós temos o sul-leste, né? Seria sul-deste. Entre o sul e o oeste, sul-doeste. Entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. A posição da rosa dos ventos, dessa forma aqui, né? Você tem ela no mapa mundi, que é uma convenção mundial, tá? Então, mas em qualquer mapa, sempre o leste vai estar do lado direito do norte, né? Então a posição deles vai ser a mesma. Porém, você pode girar a rosa dos ventos dependendo da sua posição em relação ao sol, né? Então você vai ver onde o sol nasce, vai colocar a rosa dos ventos posicionada de acordo com a sua posição, tá bom? De acordo com a sua localização. Mas vamos lá. Então, os pontos cardeais, colaterais. Então, essa é a rosa dos ventos ou rosa dos rumos. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui as direções cardeais, que estão em vermelho. Aí, nós temos as colaterais, que estão em azul, que são os pontos intermediários. Agora, nós vamos falar dos subcolaterais. Os subcolaterais, eles ficam entre um cardeal e um colateral, tá? Que está em amarelo aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, entre o norte e o nordeste, você sempre vai falar primeiro o cardeal, sempre o que está em vermelho, depois o que está em azul. Então, lá, entre o norte e o nordeste, norte e o nordeste. Entre o nordeste e o leste, leste, nordeste. Entre o leste e o sudeste, leste, sudeste, sempre o cardeal na frente. Entre o sudeste e o sul, né, entre o sul e o sudeste, no caso, sul, sudeste. Entre o sul e o sudoeste, sul, sudoeste. Entre o oeste e o sudoeste, oeste, sudoeste. Entre o oeste e o noroeste, oeste, noroeste. E entre o norte e o noroeste, norte e noroeste. Então, nós temos aqui os pontos subcolaterais. Esses pontos subcolaterais, normalmente, eles não são cobrados, porque seria você identificar a localização de um ponto de uma maneira bem precisa. Tá? Então, o que vai ser cobrado em exercícios de vocês serão os cardeais e os colaterais. Mas aqui eu coloquei para vocês conhecerem, né, o que é a rosa dos ventos. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre a bússola. A bússola é um instrumento de orientação que foi inventado pelos chineses aproximadamente lá no século XIII e foi muito utilizada pelos navegadores europeus, sobretudo no século XVI, na época da expansão marítima, né, em que eles navegaram em mares desconhecidos. Então foi uma forma deles poderem se localizar nesse período, tá? Hoje nós não usamos muito a bússola, né? Hoje nós temos equipamentos mais tecnológicos, como o GPS, por exemplo. Inclusive, eu passei até um texto de exercício para vocês sobre o GPS. Mas numa próxima videoaula eu vou explicar melhor o funcionamento dele, né? Do Sistema de Posicionamento Global, do GPS. Aqui, então, eu estou mostrando para vocês uma bússola. Como que funciona a bússola? Então, ela parece um relógio, né? Você pode observar aqui. Aqui nós temos as posições cardeais e colaterais. Vocês podem me perguntar, professora, mas por que ao invés do leste, né, do L, do leste, está o E? Porque em inglês é este, tá? Então tá em inglês aqui. Então, ao invés do L, está o E. E o oeste, muitas vezes está no W, né? A inicial W. Por quê? Porque o oeste é em inglês, tá? Então, o norte e sul sempre vai ser NS, o leste pode ser L ou E, e o oeste pode ser o W ou O. Tá? Então, nós temos aqui as direções cardeais e colaterais e nós temos uma agulha. Então, uma ponta da agulha que ela é imantada, né? Ou seja, ela tem a propriedade de um ímã. E a Terra, ela funciona como um gigantesco ímã, né? Então, esse campo magnético da Terra atrai essa agulha imantada da bússola. Então, vai indicar sempre a direção norte. Então, a bússola sempre indica o norte. Então, a bússola é um instrumento de orientação que se parece com um relógio. Ela possui uma agulha com propriedade de um ímã e, por essa razão, ela é atraída por metais. Essa agulha, ela gira sobre a imagem da rosa dos ventos e sempre aponta para o norte. É isso que vocês têm que saber, tá?
Aí a bússola. Aqui é para mostrar para vocês que nós podemos confeccionar uma bússola de uma maneira simples com equipamentos que nós temos em casa, né? Objetos que nós temos em casa. Inclusive, eu até falei para vocês para nós confeccionarmos em sala. Alguns ficaram de levar até os materiais, mas não deu tempo devido ao período de isolamento. Então, como que faz? Você pega um recipiente, pode ser pequeno, né? Uma agulha e aqui é uma rolha, tá? Então, você coloca a agulha sobre a rolha para poder boiar da agulha, você vai imantar, você vai passar o ímã, né? Você passa o ímã na ponta da agulha e aí você coloca na água. Então ela vai apontar para o norte. Por quê? Porque a Terra tem magnetismo e esse magnetismo, esse campo magnético vai atrair a ponta da agulha. E esse campo magnético ele é próximo ao Polo Norte, tá? Então seria chamado polo magnético. Ele não é exatamente onde os meridianos se cruzam, lá no Polo Norte. Ele é um pouquinho, existe uma pequena diferença ali, uma pequena distância entre eles, mas praticamente ele aponta, né, para aquela região norte do país, para o Polo Norte do país, tá? Polo Norte geográfico. Então, por que a agulha da bússola aponta para o norte? Porque a Terra atua como um grande ímã e ele possui um Polo Norte magnético. Esse Polo Norte magnético é um fenômeno natural, ou seja, que não depende da interferência do homem. E o nosso planeta ele tem características que são capazes de atrair metais. Né? A Terra tem ferro, tem níquel, então atrai esses metais. Por essa razão, a agulha da bússola, por também ser um ímã, sempre aponta para o Polo Norte magnético da Terra. Tá lá. Porém, o planeta também tem um Polo Norte geográfico. Como eu falei para vocês aqui, ó, esse é o local onde os meridianos se cruzam. Né? Esses meridianos são essas linhas aqui, né? Eles se encontram aqui. Então, esse é o Polo Norte geográfico. Só que o Polo Norte magnético, esse campo magnético da Terra, fica um pouquinho distante, tá? Então, não é exatamente onde está o Polo Norte geográfico. Outras formas agora de orientação. Então, além do Sol, né, quais são as formas de orientação que são consideradas naturais? Então, além do Sol, nós podemos nos orientar também pela Lua, tá? Porque a Lua, ela nasce também a leste e se põe a oeste, tá? Então, quando o Sol está se pondo, a Lua está nascendo do outro lado, do lado oposto, a leste, né, e se põe a oeste. Então, a Lua também tem o mesmo mecanismo de funcionamento. No hemisfério sul, nós temos também uma constelação que é muito conhecida, que é o Cruzeiro do Sul, né, que são algumas estrelas em forma de cruz, tá, que nos auxiliam para a localização do ponto cardeal sul, mas só pode ser visto no hemisfério sul. Então, como que você faz para você identificar? Você vai pegar a haste maior dessa cruz e vai prolongar 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, ali você vai indicar o ponto sul, tá? Então, lá, a constelação do Cruzeiro do Sul serve de orientação, é formado por um conjunto de estrelas, a mais brilhante é a estrela de Magalhães, que serve como referência para a nossa orientação, indicando o sul. Então, aqui ó, nós temos no Cruzeiro do Sul a Rubídia, a Mimosa, a Páfida, a Intrometida, a estrela de Magalhães, ela é a que mais brilha. Então, você vai pegar essa haste maior, né, onde ela brilha mais aqui a estrela de Magalhães, e vai prolongar 4 vezes, e aí você vai indicar a direção sul. Tá? Essa aqui ela no céu, né? Então eles traçaram uma linha aqui, mas é facilmente visualizada à noite, quando o céu está estrelado, né? Quando não está nublado. Aqui nós temos as diferentes posições do Cruzeiro do Sul do céu em diferentes épocas do ano. Ou seja, o Cruzeiro do Sul ele pode se posicionar em diferentes localidades no céu. Ele pode estar aqui, né? Dependendo da época do ano ele está aqui, dependendo da época ele está aqui. Só que independente da posição dele, ele vai indicar a direção sul. Tá? Então, se você estender 4 vezes essa haste maior, vai dar o sul. Então, independente da posição. No hemisfério norte, nós não podemos ver o Cruzeiro do Sul, mas nós podemos ver uma outra constelação que serve de orientação, que é a constelação da Ursa Menor. Nessa constelação da Ursa Menor, existe uma estrela chamada Estrela Polar, que ela está mais destacada aqui, ó, na imagem, né? Então, ela indica a direção norte, tá? Aqui é a constelação da Ursa Menor. E é isso, gente. Então, a próxima aula, né, que nós vamos trabalhar serão as novas tecnologias na orientação. Então, nós vamos falar principalmente do GPS. Tá? Então, o assunto para a nossa próxima aula. Tá? Então, eu quero deixar aqui para vocês, né, esse estímulo de estudo. Façam as suas anotações, peguem um caderno, assistam novamente se for necessário, façam todas as anotações. Depois, essas anotações poderão ser avaliadas no caderno. Tá? Eu quero, inclusive, que vocês me mostrem depois essas anotações. Tá? E é o seguinte, as atividades sobre essa aula serão mandadas, né, enviadas mais atividades sobre esse conteúdo essa semana, tá?
E algumas atividades já foram enviadas pelo site da escola. Eu já mandei para vocês 3 atividades. Uma na semana do 19/3, né, 19 de março, outra na semana do dia 26 de março, a outra na semana do dia 1º de abril, e agora, nessa semana, dia 29, eu vou postar uma nova atividade que eu quero que vocês façam. Tá? Essas atividades estarão disponíveis no site da escola, e eu criei um Google Sala de Aula para a sala de vocês, do sexto ano A e B. O código de acesso é esse, ó, HZMMML6. Como que você vai acessar? Você vai baixar esse Google Sala de Aula, né? No canto direito tem um mais, você clicando ali, você tem como digitar esse código de acesso. Então você vai entrar e ali você vai poder postar, vai poder comentar, né? Fazer os exercícios, postar ali, tá? Tentem entrar. Se não conseguirem, não tem problema, tá? Mais orientações serão repassadas no decorrer aí, né, do final do primeiro bimestre, tá bom? Outra coisa, gente, é muito importante que após assistir ao vídeo, vocês escrevam um comentário abaixo dessa aula, tá? Então, depois dessa aula, tem um post ali para você comentar, né, se você entendeu, se não entendeu, se você tem dúvidas, se você gostou, não gostou da aula. Eu quero que vocês façam um comentário, tá? Lembrando que, gente, para mim está sendo uma novidade muito grande utilizar esses canais aí virtuais, né? Porque eu não tenho tanta intimidade com a tecnologia. Estou tentando, né, me adaptar a essa nova fase, tal como vocês. Então, assim, eu quero que vocês relevem também alguns erros, as falhas, tá? Mas eu estou tentando fazer o melhor que eu posso para vocês. Então, escrevam algum comentário e não se esqueçam de escrever o nome e a série, tá? Então, escreve o nome, porque daí eu posso avaliar quem é que entrou. Porque normalmente não vem com o nome do aluno, né? Às vezes vem na hora que eu vou ver quem visualizou, não dá para saber quem exatamente. Então, por favor, coloquem o nome de vocês e qual série, se é o sexto A, se é o sexto B, que aí eu vou avaliar também essas aulas. Os alunos serão, então, avaliados por assistir essa aula. Tá? Então, no mais, muito obrigada. Espero que vocês estejam aproveitando bastante esse período, né? E que a gente consiga se adaptar, tá? Quero dizer que estou com muita saudade de vocês, tá? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima.